A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículos 3 ao 7, diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas na sua angústia, se converteram ao Senhor Deus de Israel, e o buscaram, e o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Amém. Quantas e quantas vezes eu tenho orado por cristãos que já estão na igreja há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, que estão deprimidos, que não sabem o que fazer, que não sabem que direção tomar, estão desesperados da vida, estão sentindo-se vazios, estão se sentindo afligidos, estão se sentindo perturbados, estão se sentindo angustiados, não sabem a saída. Meu amado, eu não quero que você pense que o cristão não passa lutas. O cristão, se você sabe que passa lutas, a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas a Bíblia não para aí quando fala conosco. Ela diz: mas o Senhor de todas o livra. Você pode passar lutas, mas você tem um Deus que te ajuda lá no meio da luta. Você muitas vezes pode passar lutas, mas o Senhor te fortalece. O Senhor é a bandeira, o Senhor é o guarda, o Senhor protege, o Senhor cuida da nossa vida, meu amado. Muitas vezes as lutas vêm sobre nós também. Muitas vezes eu vou para o meu quarto, lá o meu coração está triste, porque alguém falou alguma coisa que não deveria falar, alguém fez alguma coisa que não deveria fazer. Mas você vai lá com o teu coração diante de Deus, e você fala para Ele: Senhor, muitos são os meus adversários, Senhor, muitas pessoas têm se levantado contra mim. Ah, Senhor, mas Tu és o meu Deus, Tu és o meu defensor, Tu és aquele que guarda a minha vida. E meu irmão, quando você entrega tudo nas mãos do Senhor e confia no Senhor com todo o teu coração, Ele vai proteger você, Ele vai guardar você, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar da tua esposa, Ele vai cuidar dos teus filhos, Ele vai cuidar dos teus negócios, Ele vai cuidar de tudo o que acontece no teu dia a dia. A mão do Senhor vai estar sobre você, a bênção do Senhor vai estar sobre você, a prosperidade do Senhor vai estar sobre você, a saúde de Deus vai estar sobre a tua vida, porque você o ama. Mas Israel não tinha Deus, Israel não tinha pregação, Israel não tinha Bíblia, por isso não tinham paz, por isso estavam perturbados, por isso estavam angustiados. A solução para sair desta situação está no versículo 4. A Bíblia diz: mas na sua angústia se converteram ao Senhor Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Muitas vezes até mesmo Deus permite que a angústia venha sobre o coração das pessoas, para mostrar que Ele não é tão suficiente como ele pensa. O homem pensa que porque ele tem uma grande conta bancária, porque ele tem um carro muito bom, porque ele é uma pessoa reconhecida em toda a sociedade, ele pensa: bom, eu não preciso de Deus. Bom, essa conversa de Bíblia é uma conversa fiada. Estas coisas é para gente que não tem estudo, estas coisas é para gente que não tem cultura, esta coisa é para gente que não tem o que fazer. Então eles são pobres, não têm dinheiro, eles não podem ir para um teatro, eles não podem assistir a última peça lá da Broadway nos Estados Unidos, então eles vão a uma igreja. Mas muitas vezes a angústia bate no coração daquela pessoa, e o desespero bate no coração daquela pessoa, e muitas vezes Deus permite que a angústia bata no coração daquela pessoa, para que ele reconheça que ele não é tão autossuficiente como ele acha que ele é, que todo homem precisa se dobrar um dia diante de Deus. Muitas pessoas ainda na sua angústia endurecem o seu coração. Faraó perdeu tudo que tinha lá no Egito, mas ele endureceu o seu coração. O gado morreu, os piolhos se espalharam pela terra,
mas ele endureceu o seu coração. Saul foi um homem de Deus que começou bem, começou com sonhos, começou com planos, mas ele endureceu o seu coração. Muitas vezes o homem endurece o seu coração, ele coloca na balança, ele pensa, bom, se eu servir a Deus eu tenho que deixar algumas coisas, então eu não quero perder aquelas coisas que para mim são importantes. Ele não sabe que ele está comendo osso pensando que é carne, ele não sabe que aquela alegria é uma alegria falsa, é uma alegria apenas de uma noite, mas que a alegria que Deus dá para ele, quer dar para ele, é uma alegria indescritível, que ele não poderia nem comparar-se com nada nesta terra, não teria como descrever, mas ele não sabe, ele está cego. A Bíblia diz aqui a saída para a pessoa que está na angústia, a saída para a pessoa que está aflita, a saída para a pessoa que está com problemas, a saída para a pessoa que está desesperada, a saída para a pessoa que está deprimida, a saída para a pessoa que quer abandonar tudo, a saída para a pessoa que quer desistir, a saída para a pessoa que quer ficar, não sabe, o desespero tomou conta do seu coração. A Bíblia diz que na sua angústia eles se converteram a Deus. A Bíblia diz que na sua angústia eles buscaram ao Senhor, e a Bíblia diz que na sua angústia eles o acharam. Não tem como você buscar a Deus e não o achar. Deus está interessado em achar você. Achar você. Não tem como. Na angústia eles viram, nós estamos sem Deus, nós estamos errados. Na sua angústia eles clamaram ao Senhor e se converteram e se arrependeram e o buscaram e o acharam. Jeremias falou, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz, quando o meu pai ou a minha mãe me abandonar, o Senhor vai me acolher. Se o meu amigo me deixar, o Senhor vai me acolher. O quarto é o melhor lugar para ter encontro com Deus, meu amado. Quando você está lá aflito, você vai para o teu quarto e você busca Deus, e Deus se deixa achar. Você é um ser humano comum como qualquer outra pessoa, diante de um Deus que é o Criador de todo o universo. Você é uma poeirinha na terra, mas você faz a tua oração ali no teu quarto, e Deus ouve lá do céu, lá do seu trono, Ele ouve a sua oração, e Ele recebe a sua oração, e você encontra o Senhor, e a sua vida é transformada, porque o encontro com Deus transforma a vida das pessoas, meu amado. Nunca mais aquela pessoa vai ser da mesma maneira, nunca mais aquele pai vai ser da mesma maneira, nunca mais aquele marido vai ser da mesma maneira, nunca mais aquela esposa vai ser daquela maneira, nunca mais aquele negociante vai agir desonestamente daquela maneira que ele agia antes, porque algo mudou lá dentro do seu coração, algo mudou lá dentro da sua vida. Agora ele quer viver uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Ele não quer mais viver como ele vivia antes. E o acharam. A solução está ali. A solução está em buscarmos ao Senhor. E Asa fez isto. A Bíblia diz que no versículo 8, ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e então congregou todo o povo para adorar a Deus. Meu amado, quando nós encontramos ao Senhor, a primeira coisa que vai haver é uma reforma completa em nossa vida, é uma reforma completa em nossa cidade, é uma reforma completa em nosso país. Eu creio, meu amado, há esperança sim para o nosso país. Eu creio firmemente que Deus pode mudar e escrever uma nova história do Brasil. Eu creio que Deus pode mudar a história do nosso país através da sua igreja, através de homens que Ele quer usar. Meu amado, Deus pode mudar. E Asa se levantou e proclamou lá um arrependimento geral, e a Bíblia diz que ele tirou todas as abominações que estavam no meio do povo de Deus. Meu amado, você precisa ouvir a palavra de Deus nesta noite. E se você tem estado aflito, você tem que olhar para o teu coração e começar a tirar também da tua vida tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, a fazer uma limpeza total, a fazer uma limpeza geral, a tirar as impurezas, a tirar a incredulidade. Levante os teus olhos e olhe para Deus. Deus quer fazer estas coisas no teu coração.
na tua vida. Isaías estava lá no ano da morte do rei Uzias. Ele diz em Isaías capítulo 6: eu olhei para o alto e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Lá estavam, eu vi serafins que com duas asas cobriam seu rosto, com duas asas cobriam seus pés, e com duas asas eles voavam, e um voltado para o altar diziam uns para os outros: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele dizia a voz daquele que clamava, a casa se estremeceu e se encheu de fumaça. E ele dizia: eu olhei e eu vi o Senhor, eu olhei para a minha condição e eu falei: ai de mim, Senhor, porque os meus olhos viram o rei. Eu moro no meio de um povo que tem lábios impuros, eu tenho lábios impuros também, eu vou morrer. Mas Deus diz na palavra que Deus falou para um serafim: você desce lá e toque na boca deste homem que tem lábios sujos e ele vai ser uma nova pessoa. E o serafim desceu, tocou, pegou uma brasa do altar, tocou na boca de Isaías e falou: foi tirado as tuas iniquidades, o teu pecado foi perdoado, os teus lábios estão limpos, a tua boca está limpa. Deus quer limpeza de coração, Deus quer limpeza de boca, Deus quer integridade nas ações, Deus quer que a gente tenha pureza diante dEle, Deus quer que a gente o ame de todo o coração. Nós precisamos mudar a nossa sociedade com a nossa vida, com o nosso testemunho que nós somos diferentes, com o nosso testemunho de que Deus realmente fez uma diferença no nosso caráter, meu amado. Alguma coisa mudou dentro de nós. Nós precisamos tirar as abominações, tirar tudo aquilo que não presta, fazer uma limpeza geral em nossa vida e em nosso coração. Tirar a maldade, tirar os ciúmes, tirar a revanche, tirar o ódio, tirar a falta de perdão, tirar a briga lá dentro de casa, tirar lá a desonestidade, tirar a avareza, tirar as intenções erradas, tirar aquilo que está lá dentro do coração que só Deus sabe, mas está lá e que nós precisamos arrancar para fora e tomarmos uma atitude ousada, enérgica, de arrancarmos para fora da nossa vida aquilo que nós sabemos que está atrapalhando, que está barrando a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Nós precisamos arrancar fora e jogarmos fora em nome do Senhor dos exércitos, meu amado, para que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas. E a segunda coisa que Asa fez no versículo 12: entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Fizeram uma aliança. Vamos buscar a Deus? Eles falaram: eu vou fazer uma aliança com você, você faz uma aliança comigo, faço, então nós vamos fazer uma aliança. E todo o povo deram-se as mãos e falaram: nós vamos fazer uma aliança inquebrável. E essa aliança vai consistir do seguinte: a partir de hoje nós vamos buscar ao Senhor, a partir de hoje nós vamos orar, a partir de hoje nós vamos clamar a Deus, a partir de hoje nós vamos servir a Deus de todo o nosso coração. Ah, meu amado, eu já preguei isto para vocês algumas semanas atrás. O avivamento não vai vir porque o mundo vai mudar, o avivamento vai vir porque a igreja precisa mudar. Não é o mundo que precisa ser transformado em primeiro lugar para Deus agir, é a igreja que precisa ser transformada, porque a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, Deus diz: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados. Vocês se converteram dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. A cura da nossa terra tem que passar pela igreja, a cura da nossa terra tem que passar pelos nossos joelhos calejados de orarmos e clamarmos: Senhor, salva o Brasil, Senhor, muda, Senhor, esta nação, Senhor, muda, Senhor, a nossa terra. E Deus vai agir em resposta à minha oração, à tua oração. Deus vai agir em resposta à nossa oração, meu amado, ao nosso clamor, porque quando o justo clama, Deus ouve dos céus e Deus desce na terra e Deus muda a sociedade. Você vai ver a prosperidade vem quando Deus visita uma nação. Você vê lá no versículo 19: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Quando a Bíblia diz que antes havia guerra, cidade guerreando contra outra, nação despedaçando outra, a Bíblia diz que por 35 anos
Eles não souberam o que era guerra, porque temiam a Deus. Deus quer fazer coisas tremendas nesta terra. Deus quer fazer coisas tremendas através da igreja. A Bíblia diz: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você está aqui neste planeta, você está no Brasil. É um privilégio estar aqui no Brasil e ser sal neste país, e ser luz para as pessoas que estão nas trevas, e revelar o caráter do Senhor. Quantas igrejas estão mortas e que precisam do Espírito de Deus para serem reavivadas? Quantos cristãos que estão mortos e que precisam do Espírito Santo de Deus para terem os seus corações abrasados pela chama do Senhor, transformados pela presença e pela glória de Deus. Meu amado, nós temos que orar. Você é sal, você é luz. Você tem que viver lá fora o cristianismo verdadeiro, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, meu querido. Em épocas de avivamento na história dos Estados Unidos, 180 universidades americanas foram abertas, das quais 160 universidades americanas foram abertas por igrejas evangélicas em época de avivamento espiritual. 160 universidades das mais famosas do mundo nos Estados Unidos surgiram pelo mover de Deus, pelo mover do Espírito Santo. Quando Deus está agindo, a esperança, a renovação, a transformação, uma sociedade é transformada. Eu creio de todo o meu coração, meu amado, que as soluções para os problemas da nossa nação passam pela Bíblia, passam pela palavra de Deus, passam pelo Senhor, e que sem Deus não há cura para a nossa terra. Então nós temos que clamar ao Senhor. Amém, meus amados? Mas e se as pessoas não se arrependerem? Pastor, o que é que eu vou fazer? E Deus dá a resposta para você, para nós terminarmos no versículo 7. O que é que eu vou fazer se as pessoas não mudarem? Então Deus diz o seguinte: mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. 3 coisas que Deus manda você fazer. Primeira delas, esforce-se. Pague o preço, ore, trabalhe, busque ao Senhor, clame ao Senhor dia e noite. O Senhor fará justiça na terra em resposta à tua oração. Esforçai-vos. A Bíblia diz: não desfaleçam as vossas mãos. Algumas vezes você quer desanimar, meu querido, segura na mão de Deus, né? Segura nas mãos do Senhor. As mãos de Deus é uma mão forte. O braço do Senhor é um braço vitorioso. A mão do Senhor sustenta a tua vida. Se você quiser desanimar, corra para o altar do Senhor. Ele vai fortalecer a tua vida. Ele vai animar o teu coração. Ele vai estar com você a cada instante. Então, não desfaleçam as tuas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Há esperança para o teu futuro. As lágrimas derramadas no quarto, Deus ouviu. A esposa que clamou pelo marido incrédulo, Deus está ouvindo. O marido que está clamando pelo filho que está nas drogas e que está buscando ao Senhor e chorando lá diante do altar de Deus, Deus está ouvindo, e Deus vai trazer aquele menino de volta. Hoje pela manhã eu preguei que a mãe de Moisés colocou uma semente no coração daquela criança ainda nova, e que aquela semente brotou. Minha amada, semente que nós lançamos na terra do coração dos nossos filhos, Deus vai dar o crescimento, Deus vai fazer com que haja frutos, Deus vai fazer com que a bênção venha sobre a vida deles, porque nós semeamos a boa semente. Então, meu amado, não desanime, faça a obra, seja correto. Mas pastor, não tem muita gente correta onde eu trabalho. Meu irmão, mas você é diferente. A luz do Senhor está sobre a tua vida. Você está ali unicamente para ser luz ali naquele lugar. Então esforce-se, tenha bom ânimo, não deixe as tuas mãos cair, fique firme. A tua obra vai ser recompensada. O reto juiz está vendo lá já desde o céu para dar aquilo que você realmente precisa receber dele.
Meu irmão, a Bíblia diz: há esperança para o teu futuro, há esperança para o teu amanhã, há esperança para as tuas obras, há recompensa para as tuas obras. Então persevere, faça a obra de Deus, anuncie o Evangelho, pregue a palavra, seja correto, seja íntegro, seja honesto, viva em santidade, viva em pureza, honre a Deus nos teus negócios, viva para o Senhor intensamente, faça uma aliança de servir a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vida, com todas as tuas forças. E a Bíblia diz que Deus vai recompensar você, a recompensa para a tua vida. A Bíblia diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado, ele é o opróbrio dos povos. Nós queremos justiça para as nossas vidas, e nós queremos justiça para a nossa nação.